Hoje nessa data tão especial, Dia das Mães, e a nossa live vai ser justamente sobre a conexão entre a relação com a mãe, a vida e o sucesso. O que acontece entre essas três coisas, por que elas estão relacionadas? Hoje a gente vai falar sobre isso. Gabi e Rita, sejam muito bem-vindas. Quanto tempo, Gabi? Me fala se vocês me veem, me ouvem bem. A live de hoje é super especial e essencial para todas nós, para a nossa vida, para a nossa carreira, porque todas as nossas questões emocionais refletem em todas as áreas da nossa vida, então hoje a gente vai falar sobre isso. Lembra de encaminhar para pelo menos 3 mulheres especiais para que elas também possam assistir, porque a nossa relação com a mãe é algo que a gente trabalha a vida toda e que potencializa a nossa vida ou muitas vezes pode nos travar. Daiane, também seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse tema tão especial, nesse dia tão especial. Eu decidi fazer essa live à noite, primeiro porque eu ia também ver minha mãe, aproveitar, passar um pouquinho do Dia das Mães com ela, e também para que vocês pudessem, deixa eu ajeitar aqui que acho que tá um pouquinho torto, pronto, pudessem passar o Dia das Mães e perceber como vocês se sentem, porque a nossa forma de olhar para nossa mãe internamente reflete muito sobre a nossa forma de olhar para a nossa vida, para as nossas relações e inclusive para o nosso financeiro. Como assim? Calma que na live de hoje eu vou explicar sobre tudo isso. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você pare para refletir como que você se sentiu no dia de hoje, no Dia das Mães. Mas minha mãe já faleceu, minha mãe mora em outro estado, eu moro em outro país e não vi minha mãe, não tem problema. Aqui não é sobre presença física. Quando a gente fala, quando eu trago aqui sobre questões com relação a mãe, pai, qualquer coisa das nossas emoções, não é sobre presença física, não é sobre contato, é sobre o que está registrado dentro de você. Porque dentro de todos nós, a gente tem tudo, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe até o exato momento de hoje, a gente tem tudo registrado aqui, inclusive os nossos traumas. E a partir do que está registrado, é a forma que a gente vai se sentir, que a gente vai se comportar. Por exemplo, quem se cobra demais pela perfeição. O que acontece? É algo que isso é meu comportamento, que é assim? Não, existem registros dentro de você, existiram situações na sua vida que te levaram a se cobrar bastante, a muitas vezes não se permitir errar, a mesmo fazendo 500 coisas, achar que ainda não fez o suficiente, a querer salvar todo mundo, quando acontece uma coisa com uma pessoa, você já vai se cobrando e se culpando de, nossa, o que eu fiz? Então, tudo isso são relacionados ao banco de dados, vamos dizer assim, que existe dentro de cada um de nós, que fica registrado na nossa mente, tá? E isso que eu estou falando não é sobre um achismo, é sobre como funciona o nosso corpo. E através disso, vão tendo todas essas informações que geram os nossos comportamentos, que geram os nossos talentos também. E um desses pontos, desses pilares muito importantes com relação aos nossos comportamentos, a nossa forma de olhar para a vida, a nossa forma inclusive de se comunicar, está conectada à nossa relação com a nossa mãe. Por isso que eu achei importante fazer essa live no dia de hoje. Então eu quero te convidar a perceber como que você se sentiu no dia de hoje. A hora que você pensa, independente de como foi sua relação com a sua mãe ou como que você se sentiu? Como que é pra você a hora que você pensa sobre ela? Existe julgamento, existe pena, existe mágoa, existe sensação de vazio, existe o querer tomar às vezes as decisões por ela. Você fica muitas vezes entre a relação entre ela e o seu pai. Minha mãe faleceu muito cedo. Como foi para você isso? Porque isso também traz informações e reflete na nossa vida. Por quê? Vou explicar. Lembrando, gente, encaminha para pelo menos 3 mulheres para que elas possam também aproveitar esse conteúdo. Vou explicar essa questão da relação com a mãe. Mas é importante você treinar a sua percepção diariamente, né? Porque o nosso corpo, ele sempre traz respostas. Sabe quando, por exemplo, aí acontece uma situação, isso sempre me dá um nó na garganta, ou sempre me dá um aperto no peito. Por quê? Dentro de você está registrado que quando essa determinada situação acontece, alguma coisa, essa região do seu corpo
traz uma resposta. E aí você vai percebendo, você consegue perceber, ó, esse caminho aqui é leve pra mim, mesmo que dá um friozinho na barriga, porque o novo sempre causa um pouquinho de desconforto, mas esse caminho é leve, esse aqui já não é tão legal, então comece a perceber o seu corpo. A Daiane falou assim, me sinto em paz. Que bom, Daiane, isso é muito bom, mas é sempre importante a gente olhar para essa relação, tá? Eu vou trazer inclusive um exemplo meu. Eu sempre acreditei, eu já tenho uma relação ótima com a minha mãe, mas que eu tinha uma relação perfeita com ela. E sim, era uma relação gostosa. Só que depois que eu comecei a olhar para mim e me entender, eu vi que em muitos momentos eu fazia um esforço gigantesco para agradar ela, para ser perfeita, para ser a boa menina. Muitas vezes eu queria entrar no lugar de mãe dela, sabe? Dando ordens, querendo tomar frente, querendo não sei o quê. E a hora que caiu minha ficha sobre isso, eu fui para um outro extremo de, ó, mãe, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Porque às vezes é importante não, né? É natural do ser humano, às vezes a gente tá num extremo, vai pro outro, até achar o caminho do meio. Até que eu comecei a entender, comecei a curar muitas coisas e hoje é de uma forma leve. Eu sei que ela me ama do jeito que eu sou e não eu querendo salvá-la, querendo fazer tudo para buscar aprovação. Quer ver pontos, sintomas que tá conectados à relação com a nossa mãe? Insegurança excessiva. Por quê? Quem traz a segurança para a criança? A mãe. Então, se sempre, se eu tô insegura, eu faço isso, não consigo dar esse passo, não consigo fazer essa mudança porque eu me sinto insegura, porque parece que eu nunca tô pronta. Quem busca pela segurança é o registro da nossa criança, que tá dentro de nós, que ainda busca resolver alguma questão com relação à nossa mãe, que ainda busca essa relação materna. Vou explicar, calma que daqui a pouquinho tudo vai se conectar. A nossa mãe é a nossa primeira e mais profunda relação, né? Uma das mais profundas. Então a gente vive lá dentro do útero materno em uma relação de simbiose com a nossa mãe. Então uma relação extremamente profunda, até o momento em que a gente vai se desenvolvendo e que aquele útero não é mais necessário, em que existe o nosso nascimento. E sobre o nosso nascimento, esse é assunto para uma outra live, mas traz muito também com relação à nossa vida, se foi cesárea, se foi parto normal, se foi fórceps, enfim. Mas essa relação com a nossa mãe ela é extremamente importante, porque aí a criança nasce, o primeiro nutrir da vida é através desse leite materno. Então, uma relação extremamente importante, e para nós mulheres ainda mais, porque é o nosso primeiro modelo, a nossa primeira referência, inclusive, sobre ser mulher. Então, a forma que a gente vai aprendendo, a nossa primeira relação, a gente vai aprendendo como nos relacionar com as outras pessoas, sobre como ser mulher, mas não é sobre a intenção da mãe, sobre o que foi falado, é sobre como nossa criança se sentiu. Por quê, Su? O que acontece? Muitas vezes pode ser que sua mãe esteve presente a sua infância inteira, estava lá com você fisicamente, só que pode ser que emocionalmente não. Quer ver? Você sabe, por exemplo, como foi a infância da sua mãe? Como era a relação da sua mãe com a sua avó quando ela era criança? Alguma vez você já perguntou, você já soube sobre isso? Porque se a sua mãe, por exemplo, sentiu falta de receber o colo da sua avó, o carinho, a presença, e quando a gente olha para gerações mais antigas, realmente existia muita rigidez por conta de tudo que era vivido na época. O que acontece? Muitas vezes fisicamente a sua mãe tá ali presente, só que emocionalmente é como se tivesse uma parte dela olhando para trás. E aí a criança sente essa falta. Vou trazer um exemplo, teve até uma pessoa que veio para constelar e ela falou, Su, eu tenho um filho, eu tô sempre com ele, dou colo, faço tudo, e ele sempre quer mais, e parece que eu não faço o suficiente, mas eu tô sempre ali. E ela veio para constelar e trabalhar a relação com a mãe dela, porque ela falou, eu senti falta de receber o colo da minha mãe e tal, e aí a gente trabalhou essa relação. O que aconteceu? Passou acho que uma semana e pouco, ela me mandou mensagem, ela falou, Su, a relação com o meu filho está outra, porque agora, além de fisicamente, emocionalmente ela estava presente ali com o filho também. Então, nós viemos de gerações, né? As nossas mães muitas vezes não receberam esse colo e de uma forma inconsciente, gente, desculpa, meu nariz está coçando. De uma forma inconsciente, estão ainda buscando a mãe dela. Então, por mais que ela queira estar ali presente, muitas vezes emocionalmente não estava. E aí a criança se sente sozinha.
Ou muitas vezes a mãe projeta na filha as feridas, ou quer que a filha, faz isso, porque eu não pude fazer. E aí, de uma forma inconsciente, a sua criança fala assim, mãe, ok, eu faço por você. E deixa de olhar para os próprios sonhos, para os próprios desejos buscando essa mãe. Só que no final das contas, o que eu tô querendo dizer é que não é boa intenção ou sobre má intenção, no fim das contas é sempre por amor. Só que às vezes tem um amor que tá preso lá atrás, porque quando a gente vai passando por situações que nos ferem emocionalmente de alguma forma, e isso é chamado de trauma, porque muitas vezes a gente acha que trauma precisa ser algo que você considera absurdo, e não. Se a sua criança, por exemplo, se na infância você não se sentia segura, à vontade, ou não queria incomodar, então não se abria, não falava sobre as suas questões, se calava, isso também é um trauma, porque a criança ainda não está pronta emocionalmente para lidar com determinadas situações. Então, se lá atrás, se a sua mãe, com relação à sua avó, por exemplo, sentiu falta de colo, de carinho, é como se um fragmento dela, um pedacinho dela tivesse ficado congelado lá atrás, olhando para sua avó. E aí, a hora que ela tá com você, tá faltando esse pedacinho que tá olhando para trás. E aí você sente falta dessa presença, ou ela foi trabalhar, ou nossa, minha mãe era muito rígida. Aí chega na fase adulta, você é rígida 3 vezes mais com você. Você se cobra absurdamente, mesmo recebendo elogios, você acha que ainda não fez o suficiente. Porque uma parte sua ainda tá presa naquele trauma, naquela questão que sua criança sentiu. Às vezes de ter precisado ser responsável pela casa, pelos irmãos. E essa rigidez muitas vezes é por proteção. Eu falo que hoje eu olho muitas coisas que na época, principalmente na adolescência, né, às vezes a gente julga os nossos pais de não deixavam fazer isso, não deixavam fazer aquilo. Hoje eu entendo que muitas coisas que minha mãe fez ou que minha mãe dizia não e eu não gostava, era para me proteger por conta de situações que ela tinha vivido, que ela conhecia e que ela não queria que eu passasse. E que na época eu não entendia. Então essas questões é como se fossem ficando pedacinhos nossos. Então, minha mãe era rígida comigo, e aí eu vou aprendendo a fazer tudo certinho, eu não me permito errar, e aí eu vou me tratando com cada vez mais rigidez. Por quê? Essa parte sua que está parada lá atrás precisa ser cuidada, acolhida. E mais uma vez, aqui não é sobre intenção de mãe, isso mas é tudo culpa da mãe. Não é sobre culpa aqui, é sobre responsabilidade, né? E hoje, como adulta, é sua responsabilidade olhar para sua criança. E são gerações, épocas que foram vividas e que dentro daquela realidade era o que cabia. Era o que dava para ser feito naquele momento. Então, quando a gente olha para as nossas avós, para as nossas bisavós, vieram de gerações que passaram por extremas dificuldades, que muitas vezes precisaram se calar, que não puderam ter voz, que às vezes não estavam felizes dentro de uma relação, mas mesmo assim continuavam porque não tinham para onde ir. E aí isso vai criando uma camada, uma armadura, vai anestesiando as emoções dessas mulheres, e aí vai vindo cada vez mais rigidez, mais dureza. Mas por que isso? É como se de mãe para filha fosse passando essa mensagem: você precisa ser forte, você precisa dar conta, para você não precisar depender de ninguém, para você não precisar viver isso, não sonha tanto. Calma, baixa um pouquinho. Por quê? Porque eu não quero que você sofra. Só que a mensagem que vai sendo gravada é: peraí, preciso olhar um pouquinho aqui para trás. Então, o que eu quero te convidar a refletir nessa live, que vai ser um pouquinho mais curta mesmo, mas é um processo de despertar, é para que você comece a observar. Porque talvez, mesmo que de uma forma inconsciente, talvez você esteja vivendo a mesma vida que a sua mãe. Não, mas eu fiz faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo e minha mãe não fez. Aqui não é sobre diploma, status social, é sobre como você se sente. Porque muitas pessoas, muitas crianças que existem dentro de nós, porque se você tá aqui hoje, é porque você já foi criança um dia. É porque você foi uma criança que cresceu. Então, tudo que você viveu tá guardado aí dentro de você. Então, se hoje você se cobra demais, se muitas coisas estão travadas, se hoje ainda existem coisas que precisam ser resolvidas,
A sua criança fala assim, ó, sonha menos para você não ficar maior que a mamãe, que era o que a gente ouvia. Ou, ó, fica com esse problema aí pra gente buscar o colo que faltou lá atrás, porque minha mãe cuidava melhor do meu irmão, olhava mais pro meu irmão que dava problema do que pra gente. Que tem muitas pessoas, crianças que estão grandes hoje, que às vezes sentiram essa falta, ou se você aprendeu a ser forte desde pequena, a ser o exemplo, porque foi a forma que sua criança aprendeu para ser amada, se ela fala, nossa, mas pro meu irmão, pra minha irmã, ela faz e acontece, pra mim não, porque sua mãe olha pra você e fala assim, caramba, ela dá conta, caramba, ela consegue, só que a sua criança ainda fala assim, mãe, olha pra mim. As relações é exatamente igual, porque se não foi resolvido, se ainda existe esse pedacinho seu lá atrás, buscando se sentir vista, reconhecida, amada, ficar no papel de filha, não no papel de mãe da mãe, dentro das suas relações na fase adulta, muitas vezes você começa a ser a mãezona de todo mundo, a que faz tudo pra todo mundo, a que socorre todo mundo, e que aí a hora que você precisa, sente que não pode contar com ninguém. Que ninguém reconhece o seu esforço e percebe que isso não é sobre a mulher adulta, é aquele pedacinho que ainda tá lá atrás querendo ser vista. A dificuldade de se posicionar, de dizer não, de impor limites, não é a mulher adulta. São fragmentos da sua história que precisam ser curados, acolhidos, transformados. Por quê? Porque de alguma forma ainda está machucado. Ainda está fazendo um esforço para ser vista. Então, se eu me posicionar, se eu disser que eu não quero, que eu não vou, que eu não sei o quê, e se as pessoas me deixarem? Tem muitas pessoas que vêm para mentoria, que vêm para constelação, que vêm para terapia e que falam, é que eu tenho medo de perder o trabalho, é que eu tenho medo de perder financeiramente, é que eu tenho medo de perder essa relação. E aí, a hora que a gente começa a trabalhar, a pessoa percebe e fala, caramba, por medo de perder todas essas coisas, eu acabei me perdendo de mim. Porque essas feridas, esse medo de perder esse vínculo, faz com que você perca a sua autenticidade. Porque o que acontece? Todo ser humano precisa de vínculos. Na infância, ainda mais. Porque se a criança não tiver esse vínculo, a criança depende pra tudo. Imagina, o bebê acabou de nascer. Ele precisa mamar, ele precisa de colo, ele precisa que alguém coloque roupa nele. Esse vínculo, lá na infância, principalmente na primeira infância, é necessário para a sobrevivência. Só que uma criança, todo ser humano é extremamente autêntico. E aí o que acontece? Por essa necessidade de vínculo, se a criança de alguma forma sente que está perdendo o vínculo, seja porque nasceu um irmão mais novo, a avó adoeceu e, nossa, minha mãe tá dando atenção pra minha avó e eu tô aqui. Seja porque viu o esforço dos pais, enfim. Se a criança percebe que aquele vínculo tá correndo algum risco e ela tem um amor incondicional, o que ela faz? Ela esconde a autenticidade. Vou trazer um exemplo. Su, eu era uma criança super alegre, barulhenta e gostava de fazer as coisas, de cantar, de não sei o que, mas eu ouvia, não faz barulho, fica quietinha, não sei o que. Então, qual que é a autenticidade? Eu sou expansiva, eu sou comunicativa, só que houve tanta rigidez que essa autenticidade foi ficando ali guardada. Todo trauma começa do não poder. Então, eu não pude me expressar. Eu senti que eu não pude. Ou eu me sentia culpada porque minha mãe ia trabalhar e me deixava e eu pensava que eu tinha feito de errado. Por quê? Como a criança se sente. E aí, para eu conseguir ter esse vínculo, eu fazia um esforço, tentava deixar a casa tudo perfeito para eu receber amor sendo a boa menina. Só que aí a autenticidade vai ficando ali. E na fase adulta, isso se reflete na dificuldade de se posicionar, na comparação. Realmente você sabe hoje quem é você? Grande parte das pessoas tem medo de ser autêntico, de ser si mesmo, de ser na essência. E isso reflete em muitas áreas. Eu atendo muitas vezes muitas pessoas que estão há anos tentando mudar de carreira e não conseguem. Por quê? Eu tenho medo de perder o vínculo, então eu guardo os meus desejos, a minha autenticidade, aquilo que vai quebrar padrões.
Ou vai dizendo sim para todo mundo, vive na correria, vive naquilo e passa a vida apagando incêndio e se perde de si. Porque por medo de perder esse vínculo, eu guardei a minha autenticidade, a minha essência dentro de uma caixinha. Quem é você? Se tirar os seus diplomas, as suas funções, as suas atividades, quem é você na essência? Do que realmente você gosta? Se ninguém fosse te julgar, se ninguém estivesse vendo, se sua mãe fosse te dar parabéns por qualquer decisão que você tomasse, o que você faria? Ah, isso não, mas minha mãe já faleceu. Ok, mas sempre tá aqui no nosso coração. E como eu estava dizendo no início da live, para quem perdeu a mãe muito cedo, é o que a gente chama de movimento de amor interrompido. E não só a questão da mãe falecer muito cedo. Ai, nasceu um irmão mais novo, ou minha mãe ficou doente, precisou ficar alguns dias longe, foi acudir minha avó, enfim. Existe uma relação muito próxima entre mãe e filha e aconteceu algo que interrompeu esse movimento que era natural. É importante ser cuidado, curado. Como que isso se reflete na fase adulta? Dificuldade de confiar, sensação que a hora que algo tá para acontecer vem algum imprevisto, uma trava que não sabe explicar, porque é o medo de dar o próximo passo e ter aquela dor dessa interrupção novamente. E mais uma vez, no final das contas, é tudo sobre amor. Só que o mais importante que você precisa olhar e trabalhar a partir de agora é o seu amor por você. É aprender a ser materna com você. É receber a vida que veio através da sua mãe. Mas abrir mão das expectativas que a sua criança criou e que pode ser que essas expectativas estejam até hoje tomando conta da sua vida, das suas decisões, da sua forma de se comunicar, da sua forma de se relacionar, da sua forma de viver. Quer ver outro exemplo? Existe muita conexão entre a forma que a gente olha para nossa mãe e a forma que a gente olha para o dinheiro. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar o extrato bancário, que têm dificuldade de olhar para o dinheiro, que têm medo de perder dinheiro, que vai adiando muitas vezes o pagamento das coisas por medo de faltar. E aí vou pagar no último dia, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Por quê? Sentiu que faltou lá atrás. Sentiu que perdeu lá atrás. O que a sua criança sente que faltou? E aqui, gente, a mãe pode fazer o que for possível. Só que sempre vamos ter traumas. Eu sei que a minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde, sempre tentou fazer o melhor por todas nós. Mas toda mãe é um ser humano, que erra e acerta. Só que a gente cria a nossa mãe como se fosse uma super heroína. Ai, tais pessoas podem fazer isso, a minha mãe não. Ai, se tal pessoa vestir essa roupa, tudo bem, mas a minha mãe é um absurdo. E a nossa criança vai criando expectativa, que é o natural. Só que mesmo querendo fazer o melhor, sempre vão existir situações que para a criança aquilo vai criar algum tipo de trauma, algum tipo de dor. Que também, por outro lado, se transforma em talento. Minha mãe, com nós, por conta de tudo que ela viveu, por conta da história dela, ela sempre foi muito rígida. Sempre ensinou a gente a fazer tudo muito certo. E ela nos ensinou, meus pais, a nós sermos ótimas com as pessoas, extremamente educadas, extremamente gentis. Só que em muitos momentos, e aí eu vou falar somente por mim, eu fui sendo tão gentil com os outros que eu não aprendi a ser gentil comigo. Então essa rigidez, durante muitos momentos, trouxe dor. E a rigidez da forma que eu interpretei. Porque aí eu me cobrava para ir bem na escola mesmo que minha mãe não me cobrasse. Porque eu queria ser exemplar, eu queria ser a boa menina. Isso foi se refletindo na fase adulta. Eu me sobrecarregar, eu não parar um minuto. Eu não falar um A para ninguém do que eu precisava. E muitas vezes ficar brava, porque tipo, olha, cadê as pessoas aqui para me ajudar? Enquanto eu não cuidei disso, isso foi refletindo no meu trabalho, nas minhas relações, na dificuldade de me posicionar, no medo de incomodar. A hora que eu comecei a curar isso internamente, isso se transformou em talento. De ok, eu posso fazer e vou fazer as coisas com qualidade.
Só que eu posso ser gentil comigo. Ok, eu consegui trabalhar isso dentro de mim, eu posso ajudar mais pessoas nesse processo a conseguir se posicionar, a conseguir ser gentil com ela mesma, a conseguir focar nos próprios sonhos sem sentir culpa. Tem muitas pessoas que eu atendo que vou fazer uma viagem, eu tô me sentindo culpada. A melhor forma de você honrar sua mãe, seu pai, qualquer pessoa que você ame é sendo feliz. O maior presente que você recebeu e que você vai receber se chama vida. Pense na vida como uma plantinha. Essa plantinha precisa ser regada todos os dias. Se você está regando a plantinha de todo mundo, é porque a sua plantinha está ferida. E aí você precisa cuidar, acolher, regar, porque senão daqui a pouco você não tem energia para regar a planta de ninguém. Você vai sendo mãezona para todo mundo, sua criança tá ali ainda parada emocionalmente buscando a mãe, e você mesmo deixa a sua criança, se abandona. Percebe? A gente vai repetindo padrões. Ai, Su, mas hoje eu olho para minha mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas comece a olhar ela como uma mulher bem real, que erra, que acerta, entendendo que ela é maior que você nunca vai dar conta de ser mãe dela, mesmo que de uma forma inconsciente. Teve uma vez que eu fiz uma palestra, aí finalizou a palestra, tinha uma pessoa que estava lá, mãe e filha, e aí a filha foi do lado da mãe, puxando a mãe, meio que dando ordem, falando, ai, eu vou precisar olhar para isso com relação à minha mãe, porque eu falo para ela não ficar chorando nos lugares, ela fica, eu falo que não sei o quê. Percebe que o papel tá invertido? E aí, para todas as situações, você vai ser mãe de todo mundo, inclusive dentro do relacionamento. Aí você é mãe do marido. E aí fica pesada, a coluna começa a doer, começa a ranger os dentes à noite. Por quê? Você tá ocupando um espacinho que não é seu. Para isso ficar mais claro e pra gente já ir encerrando, a gente vai fazer um exercício aqui para que você comece a observar tudo isso. Só que é importante lembrar que tudo isso que eu tô trazendo não é algo consciente. Porque se a gente sabe mesmo a raiz, porque muitas vezes a gente acha que sabe, não é aquilo que a gente sabe, não. A gente vai lá e resolve. Mas existem dinâmicas inconscientes, mais de 90% do seu dia, vou te contar uma coisa, é o seu inconsciente que toma conta. E se você não olha para isso, mais de 90% do seu dia você pode estar se sabotando sem perceber. É onde muda de empresa, de relação, de país, de tudo e não tá bom ainda. Por quê? Porque o inconsciente, aqueles pedacinhos que ficaram no meio do caminho, seus, estão tomando conta. E aí não consigo falar não, me sobrecarrego, não paro um minuto, ninguém reconhece o meu valor, tô insegura. Mesmo as pessoas lá fora achando que eu dou conta de tudo e me elogiando. É importante trazer para consciência e trabalhar tudo isso. Então, se você quiser olhar especificamente para o seu caso, trabalhar essa relação com a mãe e, consequentemente, com a vida, com o sucesso, com o dinheiro, porque se você não olha para essa relação, você não vai conseguir olhar inteira para a vida, não vai conseguir olhar inteira para o sucesso. E aí a vida, eu falo que sempre traz personagens, traz pessoas, situações, trabalhos, que fala assim, olha para isso. Sabe quando você tem a sensação que o mesmo ciclo se repete, que o mesmo tipo de pessoas sempre aparecem na sua vida? Então, se você aprendeu sempre a fazer demais, a ser a boazinha, a ser que faz tudo, o que você vai atrair? Pessoas que só queiram receber. Muda de trabalho, se sobrecarrega do mesmo jeito. Por quê? Porque é sobre internamente, não sobre o externo. Tudo que a gente quer conquistar no externo, inclusive de materialmente falando, precisa ser possível primeiramente dentro de nós. Então vamos fazer um exercício para você começar a se perceber. E aí, se você quiser dar um próximo passo para olhar, para entender melhor essa relação, ou deixar ainda melhor, porque eu falo que a nossa relação com os pais, gente, é algo que a gente cuida a vida inteira. A vida inteira, porque eles vieram para nos ensinar. Mas é importante olhar, tomar consciência e falar, isso aqui eu preciso olhar realmente. E a partir disso, ir cuidando e potencializando e expandindo a sua vida ainda mais. Então, se você quiser olhar especificamente para o seu caso, realmente com direcionamento, com acompanhamento, para entender o que está acontecendo,
aí dentro dessas dinâmicas. Finalizando a live, me manda direct, a gente agenda uma sessão de diagnóstico sistêmico gratuitamente, ela dura em torno de 40 minutos, e aí dentro dessa sessão eu entendo o seu caso, entendo o seu momento e dou o melhor direcionamento pra gente seguir a partir daí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer agora um exercício, uma visualização para você começar a se perceber e para a gente trabalhar essa relação nesse dia tão simbólico e tão importante que é o Dia das Mães, que é a base para a sua vida e é algo que pode ou potencializar, ou te levar para o sucesso, ou te travar, trazer insegurança, comparação, culpa, perfeccionismo excessivo, medo de confiar, dificuldade de se posicionar. Então, fecha seus olhos um pouquinho. Quem estiver segurando o celular, apoie o celular em algum lugar, porque agora é um momento seu, você não vai precisar me olhar, porque você vai fechar os olhos, então apoie em algum lugar para você ficar bem confortável. E aí fecha seus olhos e respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai respirando bem tranquilamente. Vai desacelerando. Solta qualquer tensão que tenha no seu corpo. Relaxa os seus ombros. Relaxa o maxilar. Relaxa o seu rosto. E ainda de olhos fechados, imagina que a sua mãe está aí bem na sua frente. E apenas observa. Vai percebendo como fica o seu corpo. Continua de olhos fechados. Imagina que você olha bem para ela. E perceba como é olhar para ela. Você se sente maior, menor, igual? Qual é a distância? Você consegue chegar até ela? Como fica o seu corpo olhando? Imagina que ainda de olhos fechados, você diz assim, minha mãe, minha mãe. E perceba como fica o seu corpo ao dizer essas palavras. Minha mãe. Veja se vem alguma emoção. Como é olhar para ela? Minha mãe. E eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você deixe que venha a primeira informação que o seu coração trouxer, sem julgamento, sem racionalizar, ainda de olhos fechados, olhando para ela, dizendo minha mãe. Que idade você tem olhando para ela? A idade que vier. Pode ser que venha uma idade da infância, da adolescência. Quantos anos tem essa menina que está olhando para a mãe? Minha mãe. E vai percebendo como essa menina, essa adolescente, essa mulher se sente olhando para a mãe. E ainda de olhos fechados, percebo que essa menina busca, ainda espera dessa mãe. Porque uma criança, ela não sabe não amar os pais. E imagina, se for possível,
e for confortável para você, que você se aproxima um pouquinho dela. Na idade que apareceu aí para você, que você vai dizendo, minha mãe. Vai percebendo como você se sente. E diz assim: só agora eu vejo, mãe, que eu senti muito a sua falta. Mesmo muitas vezes você estando presente fisicamente. Só agora eu vejo o quanto até hoje eu busco o seu amor. Mas agora eu fico no meu lugar de filha. Você é a grande e eu sou pequena. Eu recebo a vida que veio através de você. E a minha forma de honrar essa vida é vivendo plenamente. Por favor, mãe, me olhe com bons olhos se eu fizer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior, mas do meu jeito. E ainda de olhos fechados, vai se abraçando, vai se acolhendo. Se você percebeu que essa criança, que essa adolescente, que a idade que apareceu aí para você queria cola, acolhimento, se dê esse acolhimento. Imagina que pouco a pouco, ainda de olhos fechados, você vai agradecendo a sua mãe pela vida. E aos pouquinhos, com amor, com respeito, você vai se virando e olhando para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus desejos. E aí pode dizer assim, ainda de olhos fechados: minha vida, meu sucesso, minhas relações. Isso, muito, muito bom. Aos pouquinhos, vai voltando sua atenção para o seu corpo, para o aqui e agora. E aí, bem, bem devagarzinho, vai abrindo seus olhos. E aí, se quiser dar uma espreguiçada, isso. Pontos importantes com relação a isso. Não existe certo, não existe errado, mas é importante perceber, se você se sentir maior que sua mãe, precisa trabalhar essa relação para você ficar no seu lugar de filha. Ai, senti que éramos do mesmo tamanho, precisa trabalhar essa relação. Ai, sua idade que veio foi 8 anos, 9 anos, adolescência. Perceba o que aconteceu naquele momento, naquele período da sua vida e acolha. São coisas que precisam ser trabalhadas. E mais do que isso, aquilo que você percebe que faltou de alguma forma lá atrás, por mais que sua mãe fez o máximo para tentar te dar, faça por você. Se você tem filhos ou se você tivesse filhos, o que você buscaria ou busca fazer por eles? Faça por você também. Se ame, seja materna, acolhedora com você. Porque a partir daí, isso reflete em todas as áreas da sua vida. Aí você fala, não, isso aqui, ó, eu cuidando de mim, um filho meu não admitiria, comigo também não vou admitir. E aí você consegue se posicionar, se comunicar de uma forma leve, focar no seu sonho sem sentir culpa. Você se permite olhar para a sua vida. Então, o grande recado que eu quero deixar para você nesse dia, primeiro é:
Seja materna, seja acolhedora com você. Com relação à sua mãe, lembre-se sempre de ficar no lugar de filha. Ela viveu bons anos antes de você nascer. Mas minha mãe tá doente, tá tudo bem. Se você precisar estar presente, dar algum tipo de apoio, mas sempre no lugar de filha, você nunca vai ser mãe dela. A Daiane comentou, minha idade foi 8 anos. Aí, Daiane, o que é importante começar a observar? O que aconteceu quando você tinha 8 anos? E quando eu falo o que aconteceu, não precisa ser algo absurdo. Eu vou trazer um exemplo meu. Quando eu tinha em torno de 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, minha avó materna teve um problema do coração. E na época, essa cirurgia só podiam ser lá em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo. Minha mãe foi pra lá e eu fiquei com os meus avós, por parte de pai. Não sei se foi 1, 2 dias ou se ela foi, enfim, mas eu lembro que houve essa ruptura. E é algo que, nossa, ela só foi lá e voltou. Mas para minha criança houve essa interrupção. E houveram mais algumas coisas que aconteceram nesse período que lá atrás, quando eu fazia algumas visualizações, vinham essa idade, em torno de 5, 6 anos de idade. Então, é sempre importante perceber o que aconteceu de diferente. E claro, cuidar disso, existem técnicas, tudo para trabalhar e acolher, porque é como se uma parte sua, da Dai pequenininha, de 8 aninhos, tivesse parada lá atrás. Então, o movimento que você vai fazer é pegar a mãozinha, pegar esse pedacinho da Dai de 8 aninhos e trazer, acolher e trazer para você. Nós temos, na verdade, vários fragmentos ao longo da vida, e quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai acolhendo, integrando, e isso traz mais potência, mais força para nós, e não força no sentido, porque eu sei que o pessoal que me acompanha aqui é forte, aprende, faz acontecer, mas não é nesse sentido de força de sangrar, de exaustão, é força no sentido de pulsão de vida, de falar isso eu quero, isso eu não quero, de focar no seu sonho, nos seus sonhos, mas de não ser tão pesado. Então faça esse movimento hoje, perceba, acolha essa Dai de 8 aninhos, isso vale para todo mundo, perceba a idade que veio, acolha. E a gente cuida disso, existe isso dentro da mentoria da terapia sistêmica, como eu falei, quem quiser manda direct, a gente agenda essa sessão de diagnóstico, que é um primeiro direcionamento de, olha, no seu caso vamos fazer isso, percebe e aí a gente vai conectando as pecinhas, porque quanto mais você traz para consciência, por isso que eu sempre gosto de fazer dentro do que dá pra gente fazer nas lives, algum exercício, alguma visualização, porque não é consciente. Mas a hora que a gente faz essas visualizações, esses movimentos, é que a gente consegue pegar o inconsciente, trazer para a superfície. E é justamente esse movimento que a gente faz dentro da sistêmica, dentro da constelação, inclusive dentro da mentoria, em que a gente trabalha questões relacionadas à carreira, sucesso, mas precisa trazer o que está submerso para o consciente, para a superfície, para que a partir daí você comece a lidar. Então acolham tudo que vocês perceberam de informação aqui dentro da live de hoje, dentro da visualização que nós fizemos. E quem tiver interesse em dar o próximo passo, em olhar para o seu caso específico, isso potencializa a vida como um todo, manda um direct e a gente agenda a sua sessão de diagnóstico. Combinado? A sessão é online, dura em torno de 40 minutos mais ou menos. Quero te desejar uma linda noite, uma semana incrível. Lembra de ser materna com você, lembra de regar essa planta tão linda e tão importante chamada vida. Não tem como você fazer pelos outros se você não faz por si. Eu falo que um dos grandes presentes, uma das grandes quebras de padrões, algo que mudou completamente minha vida e foi um presente que minha mãe me deu, foi ela, quando eu era criança, ter começado a terapia. Porque muitos pais às vezes buscam dar o melhor para o filho, e o melhor que você pode fazer é ser feliz. Porque quanto melhor você estiver, mais eles estarão. E minha mãe fez isso, e eu lembro de como ela era com a gente antes e pós. E é um processo de transformação. Então a gente se cuidar, além de ser um ato de amor, primeiramente conosco, que é essencial, e isso ajuda na nossa carreira, nas nossas relações, na nossa comunicação, é um ato de amor pelas pessoas à nossa volta também. Uma excelente semana, se abrace, se acolha, e para quem enviar direct, a gente agenda a sua sessão em breve. Beijão, boa noite, tchau, tchau!